Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. No programa de hoje, vamos falar sobre segurança do paciente e a importância de garantir um atendimento adequado nos serviços de saúde. Você vai entender como falhas nos processos assistenciais podem gerar riscos, quais são os desafios na organização dos serviços e qual o papel do Ministério Público na fiscalização dessas situações. Para conversar sobre o tema, o Rádio MP Entrevista recebe a promotora de Justiça, Giovana Caroni, coordenadora da área de defesa da saúde do Ministério Público de Minas Gerais. Promotora Giovana, quando a gente fala de segurança do paciente, do que a gente está tratando? Quando a gente fala em saúde, a gente abrange muitas questões, né? A gente abrange a conduta do profissional médico, a gente abrange a conduta do paciente. O mais importante que eu trouxe foi a questão, né? O princípio de não causar dano. A conduta médica, ela tem que estar muito ancorada na relação médico e paciente, tem que ser muito bem construída. E tudo que passar desse consenso, ele pode gerar consequências. Segurança do paciente, o que é isso? Por exemplo, é erro médico? É o quê? Quando a gente fala em segurança do paciente, a gente está trazendo, vamos trazer a base normativa do Brasil, né? A gente traz o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tornou obrigatória a criação de núcleos de segurança do paciente em todos os serviços de saúde. Então, quando a gente fala em segurança do paciente, a gente está falando em várias etapas, quando o paciente está inserido numa unidade de saúde, que tem que ser verificado. Por exemplo, a questão de pulseira, por exemplo, questão de medicação. Imagina, Marco, né? Um hospital com muitos leitos. Se não houver uma segurança ali, uma identificação correta, podem acontecer erros. E quando a gente fala em erro, não é só erro médico. Pode ser erro da enfermagem, do técnico de enfermagem, pode ser erro do sistema. Até esse termo erro médico, ele é até muito mal visto, porque a gente só pensa na categoria do médico. Só que a gente está pensando na estruturação, na gerência toda de um hospital, em todos os serviços que o paciente acessa quando ele está numa unidade de saúde. Pequeno erro pode ter grandes consequências, né, promotora? Não só o erro do cirurgião. Com certeza, né? Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela destaca que erros assistenciais são um dos principais desafios de saúde pública, com dados indicando que cerca de 2,6 milhões de pessoas morrem anualmente devido a erros evitáveis em hospitais. E aí, com base nisso, foi editada, né, a lei do ato médico, que regulamenta a atuação dos profissionais de saúde para que atuem de acordo com a sua habilitação, ainda que de forma multidisciplinar. E é um dos instrumentos de promoção de segurança da população. Essa questão do ato médico, é a Lei 12.842 de 2013, ela regulamenta o exercício da medicina no Brasil, né, definindo atividades privativas de médicos, como diagnóstico nosológico, prescrição de medicamentos e procedimentos invasivos. Quando a gente vai para a área estética, a gente tem muito conflito. Por exemplo, o dentista, a questão da harmonização facial, o biomédico, né, a questão do botox, isso. E a própria lei, ela traz essa ressalva. E o que precisa são os órgãos de classe mesmo estarem estruturados, porque assim, qual que é o papel do Ministério Público nisso tudo? Por exemplo, num hospital privado, o Ministério Público não tem muita ingerência. Por quê? Porque existe a questão da autonomia da vontade. A pessoa escolhe aquele serviço de saúde para se submeter a qualquer, né, questão, seja questão estética. Agora, quando o serviço é público, aí o Ministério Público tem que fiscalizar, porque a população não escolhe o serviço. Porque, assim, até os conselhos de classe, CRM, me procuram muito, doutora, tem um médico mutilando. Existe atuação do Ministério Público na questão criminal. O Ministério Público é o titular da ação penal e compete a ele o quê? Responsabilizar criminalmente essa pessoa, essa conduta presente. Pode ser lesão corporal, entendeu? Agravada. Tem vários crimes que é exercício ilegal, às vezes. Mesmo no hospital privado. Sim, exatamente. Aí independe o porquê. Porque nós somos o titular da ação penal, né? A nossa atuação, ela incide, né, de forma criminal para responsabilizar. Agora, a pessoa que escolhe fazer uma harmonização facial com uma pessoa que não é nem biomédica, nem dentista, como que nós vamos entrar nisso? Então, é o que eu falo, os órgãos de classe precisam estar muito bem atuantes. Nós somos titular da ação penal, a responsabilização criminal ela incide, mas na seara da saúde, a nossa atuação é em face dos serviços de saúde
público. Claro que existe toda uma questão de fiscalizar a regularização sanitária de um determinado hospital, seja ele público ou privado, porque aí é um coletivo de pessoas que estão ali. Então, um hospital privado, né, que não tem um alvará de funcionamento, que não tem um alvará sanitário, isso também é atuação da Promotoria da Saúde. Agora, por quê? Porque a gente está visando ao coletivo. Agora, essas demandas individuais fogem, né, do nosso escopo de atuação. E na atuação pública, qual é a atuação mais comum do Ministério Público em relação aos hospitais públicos, por exemplo? São muitas demandas, né, Marco? Às vezes são questões de fluxo de atendimento, filas de espera, né? Para um hospital, ele pode ter consultas ambulatoriais, né? Tem a questão da urgência e emergência, e nós, o Ministério Público, dá conta disso tudo. Nós trabalhamos muito na questão dos hospitais filantrópicos, né? Fazemos a mediação sanitária, que é outro eixo prioritário de atuação do CalSaúde. Então, assim, as demandas de saúde são extremamente complexas. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça Giovana Caroni, que destacou a importância da segurança do paciente como um conjunto de práticas que envolvem toda a estrutura dos serviços de saúde. A promotora também reforçou o papel do Ministério Público na fiscalização dos serviços de saúde. Informação e cuidado também são fundamentais para a proteção da saúde. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.